Boa noite. Que bom que você está aqui para mais um encontro. Desde sábado nós iniciamos então essa semana especial, essa semana jovem, e nós temos então feito aqui na verdade também uma jornada, uma viagem através da vida, através da experiência do jovem José na Bíblia. Até aqui então, se você veio desde sábado, tem percebido como de fato cada experiência de José, cada passo que ele deu em sua jornada aqui neste mundo foi significativa, foi importante, a tal ponto que nós estamos aqui inclusive hoje, tendo uma semana especial só para falar de José. Na verdade, amigos, a história de José ela é muito mais ampla, muito mais complexa para ser abordada em apenas uma única semana de oração. Se fôssemos de fato vasculhar toda a sua vida e tentar esmiuçar cada ponto da sua história, é verdade que seria preciso muito mais do que 8 encontros, como nós estamos tendo aqui, para falar sobre tudo sobre a vida de José. Mas o mais importante, o mais essencial, então aquilo que é crucial para nós, para o nosso contexto, isso então com certeza temos visto aqui desde sábado pela manhã. Fazendo apenas um retrospecto, no sábado nós vimos então que a história de José, na verdade, é a história do próprio Jacó, o seu pai. Ou seja, a história de José é melhor compreendida à luz da história de Jacó, porque tudo aquilo que José viveu em sua vida, na verdade, foi apenas consequência da vida de seu pai. Ou seja, por qual razão que José é na Bíblia o filho amado e também o irmão odiado? Pela seguinte razão, porque o pai de José, no caso Jacó, tem todo o contexto, toda uma história, então que faz com que José seja o filho amado e também consequentemente seja ele o irmão odiado. Mas veja também que na realidade, embora José fosse uma continuação da história de Jacó, embora José fosse a própria história de Jacó, ainda assim José não aceitou a história do seu pai como sendo sua. Na verdade, então, José, ele rompeu com essa história, ou então ele rompeu com esse laço negativo que o ligava ao seu pai e decidiu fazer uma história diferente. Não é à toa que dentre os 12 filhos de Jacó, José é o único que então que é distinto em relação aos demais. É um rapaz obediente, é um rapaz que ama a Deus, é um rapaz que é temente a Deus, que serve a Deus, também é obediente e fiel ao seu pai, inclusive. José é um rapaz de princípios. José não quis ser como foi o seu pai nos tempos de pecado, nos tempos de mentira. José não quis ser como eram seus irmãos também, mentirosos, corruptos, enganadores, pecadores. José resolveu ser diferente daquilo que era então a sua própria família. Nós vimos aqui no domingo então que José era o irmão odiado justamente porque ele era também o filho amado. E ele era o filho amado porque na verdade ele também era filho da mulher que era amada. Lembra que Jacó tinha 2 mulheres, Lia e a outra era Raquel. E na verdade então Raquel era a esposa que Jacó amava. Lia era desprezada, Lia era rejeitada, mas Raquel era a esposa favorita. Consequentemente então, quando Deus abençoou Raquel, ele deu um filho. Então agora todo o amor e preferência que Jacó tinha por Raquel passou agora para o seu filho José, que veio ali na sequência. Então, por essa razão, os irmãos de José, que já conviviam naquele contexto onde a mãe deles era desprezada e rejeitada por causa de Raquel, agora esses irmãos passam a ser ainda mais desprezados, porque José, o filho de Raquel, agora era o centro das atenções de sua casa. E por isso, então, os irmãos passam a odiar José. Mas não somente por essa relação que havia entre José e Raquel, e o amor de Jacó por José, mas a outra razão pela qual os irmãos o odiavam, porque era nítida a diferença, ou então a preferência que Jacó dava para José. Tudo do bom e do melhor sempre era para José. Eles, qualquer coisa servia, não é? Qualquer coisa prestava, qualquer coisinha dava. Para José sempre era o melhor, com qualidade, coisa boa, coisa refinada. Para José sempre o melhor presente, e para os irmãos qualquer coisa então poderia ser dada. E outro ponto importante, a Bíblia fala que numa ocasião José teve um sonho.
E esse sonho de José foi justamente então o divisor de águas de sua história. Ouça uma coisa: o que fez de José, esse rapaz vendido como escravo ao Egito, não era apenas o fato de José ser o filho amado de Jacó e o filhinho de Raquel, não. Mas o motivo pelo qual José realmente veio a ser vendido como escravo ao Egito é por causa do sonho que Deus deu a José. Foi esse sonho que mudou os rumos de sua história. Foi esse sonho então que determinou qual seria, ou quais seriam então os futuros passos de sua vida, de sua história, sua jornada aqui nesse mundo. E por essa razão então que o seu sonho, que parecia ser algo bom, algo benéfico, uma bênção de Deus em sua vida, então note que esse sonho tornou-se em tragédia para José, porque foi justamente por causa desse sonho que Deus deu a ele em seu coração, é que José foi então ainda mais já pelos irmãos, e depois então consequentemente vendido como escravo pelos mesmos para a terra do Egito. José então, agora nós estamos aqui na segunda-feira, é vendido como escravo para a terra de Faraó. Lá na terra de Faraó então José é comprado por Potifar, oficial da guarda do rei. Então José agora se destaca entre os demais. José fazia o seu melhor em tudo. José era um rapaz que era fiel nos seus afazeres, fosse a mínima tarefa, não importava. José era fiel nas mínimas coisas, nos pequenos detalhes da sua vida, do seu trabalho. E por essa razão então Potifar percebeu que José não era como os outros, que José era especial, José era diferente. Ou então havia algo diferente nele, havia algo especial nele que o tornava melhor, mais destacado que os demais servos de Potifar em sua casa. E na realidade a Bíblia então fala que a razão pela qual José era superior aos outros é porque o Senhor era com José, ou seja, Deus estava com ele. E então, porque Deus estava com José, tudo que ele fazia prosperava, tudo que José executava dava certo, acontecia e funcionava com êxito. Então Deus dava êxito a José porque José estava com Deus, e então Deus estava com José, e aquilo que José fazia era próspero, era abençoado, ele tinha êxito em todo o seu trabalho. Foi por essa razão então que Potifar resolveu promovê-lo a mordomo-chefe de sua casa. E nesse momento então Potifar percebe que desde o dia em que fez de José o senhor de tudo aquilo que era dele, pertencia a ele, Potifar, ele percebeu que as bênçãos aumentaram ainda mais em sua vida. Potifar foi muito mais abençoado ainda no momento em que José tornou-se o administrador de tudo que pertencia então ao seu senhor Potifar. Agora lembra também que no caso a mulher de Potifar percebeu que José era um rapaz honesto, um rapaz correto, trabalhador, de boa aparência, inteligente, comunicativo, bom de papo, lindão, um sonho de consumo. Esse era o Zé. E um dia então agora a mulherzinha do Potifar resolveu pegar pesado, começou a seguir então o Zé nas redes sociais, curtir as suas fotos, curtir todas elas também. E agora então a mulherzinha do Potifar resolveu dar uns peguinhas no Zé, dar uns beijinhos nele, dar umas mordidinhas, dar umas beiçadinhas, no Josézinho. E aí gente, um dia então a mulher disse: José, deita-te comigo. Foi pro ataque na grande área, né José? Deita-te comigo. E José disse: nem pensar, eu sou um servo de Deus. E detalhe, você é casada e muito bem casada. Como faria eu mal contra o meu senhor Potifar, que tudo confiou a mim? Aliás, muito mais que Potifar, como faria eu algum mal contra Deus? Interessante. A preocupação de José é não pecar contra Deus, não decepcionar Deus, não falhar com Deus. Amigos, se nós tivéssemos também em nosso coração, em nossa vida, esse mesmo senso de que eu não devo falhar com Deus, ou então essa preocupação de não decepcionar a Deus, com certeza nós iríamos evitar muitas escolhas ruins
ruins que fizemos nessa vida. Ou então evitaríamos grandemente muitas atitudes erradas, equivocadas e até mesmo alguma delas pecaminosas que cometemos justamente por não pensar, por não ponderar, por não avaliar e entender que talvez aquilo fosse magoar o coração de Deus. José amava a Deus, e o que ele mais prezava era justamente trazer alegria ao coração de Deus e não tristeza, não decepção. Se nós então entendêssemos que o nosso dever aqui é trazer alegria, orgulho ao coração de Deus e não tristeza, não decepção, então com certeza, como José também, iríamos sempre dizer não ao pecado, não ao mal, não à tentação. Mas é fato, José foi injustiçado por uma coisa que ele não fez, foi preso por esse mesmo motivo, e agora então José mais uma vez vê a sua vida ir de ponta cabeça, ou então ficar ali do avesso. José vê mais uma vez a sua vida no fundo de um poço. Anos atrás foi com seus irmãos lá em Canaã, quando eles então colocaram no fundo de um poço. Agora mais uma vez, então, quando José parecia que ia crescer, ou então quando parecia que tudo ia dar certo para José, de repente então vem a vida lhe dar uma rasteira, e mais uma vez então injustamente José agora é preso, colocado em uma masmorra, sozinho, esquecido, abandonado, e até parecia que inclusive o próprio Deus havia também deixado José. Mas curiosamente, nós vimos aqui ontem que enquanto José estava preso, esquecido pelas pessoas, pela vida, pelo mundo, lembra que havia uma pessoa que não se esqueceu de José por um momento sequer. Quem era esse? Deus. A Bíblia fala então que Deus estava com José, o Senhor era com José mesmo na prisão em que ele se encontrava. Ou seja, fosse com Potifar, fosse na prisão, não importava, Deus ainda era com José. E curiosamente o mesmo Zé que era próspero e abençoado lá com Potifar em sua casa, em seu trabalho, em sua antiga função, é também agora o mesmo Zé que mesmo preso injustamente por um mal que não havia cometido, é o mesmo Zé que também continua sendo abençoado porque o Senhor era com ele. Ou seja, José é o exemplo de que as circunstâncias não moldam o caráter de ninguém. Eu posso sim ser fiel mesmo em meio à prisão. Eu posso sim ser fiel mesmo em meio à escravidão. Eu posso sim ser fiel mesmo em meio a uma situação onde tudo favoreça ao pecado e não à obediência e não à fidelidade. Eu posso sim ser fiel mesmo em meio ao século 21, o ambiente hostil, o ambiente pecaminoso, o ambiente degradante, o ambiente terrível, não importa, mas em qualquer situação, em qualquer circunstância, em qualquer geração, seja qual for a sociedade, ou então as pressões da sociedade, a verdade é: eu posso ser como José. Ou então eu posso, como ele, dizer não ao pecado, dizer sim para Cristo, viver para Jesus e ser um Zé para este tempo também. Amém? Amém. Maravilha. Então por essa razão que nós criamos aqui uma campanha na segunda-feira, né? A campanha era hashtag Eu Sou um Zé, porque em meio a uma época como essa, em meio a uma geração como essa também, como esse que vivia José, Deus hoje em dia quer pessoas, Deus hoje em dia precisa de homens e mulheres que não tenham vergonha de assumir quem são, que não tenham vergonha de ser cristãos, que não tenham vergonha então de representar a Deus, ou então de ser a Bíblia que o mundo vai ler. Pessoas que não tenham vergonha de viver pelos seus princípios, pessoas que não tenham vergonha de representar Jesus para essa geração, ou então pessoas que não têm vergonha de dizer: eu sou um Zé. Pode me zombar, pode me criticar, pode falar de mim, me perseguir, fazer o que for, pode cair um mundo sobre a minha cabeça, mas eu serei fiel ao dever, como a bússola é ao polo. Eu serei um Zé para este tempo. Amém? Muito bem, vamos abrir então Gênesis 40. Enquanto você abre aí Gênesis 40, olhe para quem está ao seu lado
e diz para ele assim: eu sou um Zé, e você? Muito bem, e se você também é o Zé, responde a ele: eu também sou um Zé. Então diga um ao outro: nós somos Zé, então. Ou Zés, né, para ficar mais bonitinho no plural aqui. Muito bem, Gênesis 40. Uma ocasião, eu pregava numa igreja, esse mesmo sermão, uma senhora falou para mim o seguinte: pastor, eu não sou um Zé, mas eu sou uma Zéia. Pode ser, irmã? Ficou complicado, não combinou muito bem, mas tudo bem, se é Zé, o importante é que você seja como foi o José da Bíblia, na intenção caráter, né? Gênesis 40, a partir do verso de número 20. Antes, porém, curva a sua fronte, feche os seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez em oração. Maravilhoso Pai, estamos na metade dessa jornada na vida de José. Estamos aqui, ó Deus, mais uma noite reunidos. Hoje é uma noite um pouco mais fria do que foi a semana até aqui. Mas que bom que o Senhor, através do Santo Espírito, nos trouxe até a Tua casa, nos deu condições para que viéssemos aqui essa noite, para mais uma vez então ouvirmos a Tua palavra. Como é bom saber, ó Pai, que até este dia o Senhor já tem falado no nosso coração, mas também continuará falando até o término da semana de oração. E hoje, ó Deus, queremos mais uma noite então ouvir a Sua voz, e por isso pedimos ao Senhor por todas as noites que não seja mais o homem a falar, que o eu se cale e caia por terra, e somente Cristo Jesus apareça e seja apenas Ele também contemplado no centro dessa mensagem. Abençoe-nos nesta hora, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem. Para quem está ao seu lado, diga o seguinte agora: Deus vai abençoar a sua vida nesse momento. Fala para Ele com convicção. Para Ele crer, viu? Para Ele crer. Muito bem. Vamos ao texto então agora. Gênesis 40, verso 20 em diante. O texto diz assim: no terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, ou seja, era aniversário do Faraó, resumindo é isso. Então no terceiro dia, que era o aniversário do Faraó, deu o Faraó, um banquete a todos os seus servos. E no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. Verso 22. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Muito bem, José então foi preso, e agora então por algum tempo, eu não sei quanto tempo foi, mas José continua ali na prisão. E uma certa noite acontece que dois homens que também estavam presos com José naquela prisão, naquele cárcere, tiveram um sonho um tanto quanto misterioso, cada um dos sonhos que eles tiveram, né? E lembra o seguinte, primeiro detalhe, amigos, os egípcios eles davam muito valor, muita importância à questão do sonho. Ou seja, no Egito antigo, um sonho não era simplesmente uma coisinha qualquer, ou apenas um sonho durante a noite. Os egípcios tinham a total convicção de que, na verdade, um sonho era sempre alguma revelação ou alguma mensagem direta de algum Deus à pessoa então que teve o sonho durante a noite. Ou seja, eles levavam a sério a questão do sonho. Então, sonhar não era apenas uma questão ali, quem sabe, do organismo, do corpo, uma questão biológica, enfim, não. Era muito mais do que isso. Para eles sonhar realmente tinha um caráter sobrenatural, ou então um caráter espiritual. Sempre poderia ser então uma revelação de algum Deus à pessoa então que recebera a revelação, ou no caso o sonho durante aquela noite. E veja uma coisa,
Inclusive no Egito haviam algumas universidades que investiam justamente em jovens para interpretar sonhos e visões. Ou seja, eles investiam e pagavam altos salários àqueles então que pudessem interpretar sonhos e visões. Haviam templos no Egito Antigo dedicados somente à interpretação de sonhos e visões. Então veja, naquele tempo no Egito Antigo, o sonho era algo extremamente sério, era algo muito importante. Então sonhar no Egito tinha um valor espiritual tremendo para o povo que vivia naquela ocasião. E note uma coisa, veja que esses dois homens aqui, dois egípcios por sinal, eles então cada um tem um sonho diferente, mas que parece ter uma semelhança entre eles dois, entre a mensagem dos dois sonhos. E note que no momento em que eles acordam, eles então se dão conta, eles percebem de que realmente aquele sonho não foi uma coisinha qualquer, mas tinha algum significado que eles não sabiam então dizer qual era. É por essa razão então que na história eles estão preocupados, perplexos, justamente porque receberam a mensagem divina, receberam uma revelação divina, mas não entenderam qual era o recado. Curiosamente, próximo àqueles rapazes, então, está José, o nosso companheiro José, nessa semana de oração. E veja uma coisa, quando José ouve, então, os amigos conversando, perceba então que José se aproxima justamente para saber qual era a razão pela qual estavam eles aflitos, preocupados. Enfim, eles disseram, olha, nós tivemos um sonho durante essa noite e por alguma razão nós não conseguimos então entender qual foi o sentido daquilo que nós sonhamos. E veja que interessante, é que nesse momento então, José, ele se oferece para interpretar os sonhos daqueles dois rapazes. A pergunta é, quando na sua vida, antes daquele dia, quando é que na sua vida José alguma vez então interpretou os sonhos de alguém? A Bíblia não fala, aliás, inclusive a Bíblia dá a ideia aqui nesse texto que até parece que José recebeu este sonho de Deus justamente no momento em que ele foi parar aonde? Na prisão lá do Egito. Ou seja, parece, ou então tudo indica que José não tinha esse dom antes de ir ao Egito, mas que quando ele chegou ao Egito, por alguma razão Deus deu este dom a José. Agora a pergunta, qual era a intenção de Deus em dar um sonho como este a José? Qual o seu propósito? Qual o seu objetivo? Amigos, nós vimos uma coisa essa semana de oração, que José nos ensina que nada é por acaso em nossa vida. Pelo contrário, tudo o que acontece, ou então tudo o que nos acontece, tem uma razão, tem um propósito. Aliás, diz o apóstolo Paulo, nesta vida todas as coisas, sejam boas ou ruins, não importam, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, tudo tem um objetivo, tudo há um sentido, tudo há uma razão, para tudo há um propósito. Então veja uma coisa, a sua vinda a essa noite aqui não é por acaso. Deus tem um propósito para isso. Ou então a razão da sua existência também não é por um acaso, mas Deus tem uma razão, um propósito, um objetivo também para a sua vida. Os dons que Deus também lhe deu, talentos, habilidades, enfim, também não são por um acaso. Deus concedeu a você os dons que você possui por uma razão bem importante, uma razão bem especial. Nada é por acaso. Em tudo Deus tem um motivo, em tudo Deus tem um propósito. E o mais importante, amigos, é o seguinte, que nessa vida não existe nada, absolutamente nada então que possa de uma forma intervir ou atrapalhar os planos de Deus em nossa vida. Afinal diz a Bíblia, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir, ninguém pode pará-lo, porque aquilo que Deus então em seu propósito determinou ao homem, ou então aquilo que Deus idealizou, sonhou, planejou para a vida de cada um de nós no tempo certo, isso Deus também vai cumprir. Ou seja,
Nós não estamos aqui por um acaso. Aquilo que nos acontece não é por acaso. O que nós temos e o que nós somos não é por um acaso. Mas tudo, em tudo, Deus tem um propósito. Afinal, diz a Bíblia, nesta vida tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Eu vou repetir, tá bom? Você fala uma língua agora com mais convicção. Pode ser assim? Vamos lá mais uma vez então. Então veja, tudo nessa vida não é por um acaso, mas tudo que nos acontece é porque Deus tem um propósito em tudo, de sempre, sempre nos fazer felizes e mais vencedores também. Amém? Amém. E veja uma coisa, Deus deu um dom a José, o dom de interpretar sonhos. Por quê? Porque Deus sabia que esta era a maneira mais eficaz pela qual José poderia atrair a atenção de algum egípcio, especialmente de Faraó. Aliás, como é que Deus iria fazer com que um rei olhasse para um escravo prisioneiro em sua terra? Como é que Deus ia fazer para que uma autoridade como era um faraó no Antigo Egito, como é que um faraó ia olhar e então promover um rapaz como José na situação em que ele estava, prisioneiro, encarcerado, um escravo, um fugitivo de sua terra? Então como é que Faraó iria notar José? Você vê, em tudo Deus tem um propósito. Aliás, amigo, você tem uma coisa, Deus não dá um ponto sem nó. Tudo que Deus faz tem um propósito, tem um objetivo, tem uma razão. Ou seja, até mesmo a prisão de José tinha uma razão especial. Até mesmo o cárcere onde José estava encarcerado, onde ele se encontrava, nisso Deus também tinha um propósito bem especial para José. José não sabia, as pessoas não sabiam, mas Deus estava preparando José para o melhor que haveria de chegar. Você não fala bem não, criatura? Amém. Eu vou repetir, tá bom? Mais uma vez. Então veja, José não sabia, mas Deus estava então preparando José em uma prisão para o melhor que em breve haveria de chegar. Amém. Amigo, ouça uma coisa, este seria o dia da virada. Chegaria agora finalmente então o dia em que Deus ia entrar em cena, Deus ia entrar em campo e Deus ia fazer o gol da virada, e Deus ia reverter a sorte de José. Até aqui José está apanhando, até aqui ele está perdendo, até aqui está injustiçado, até aqui está sofrendo, até aqui está sozinho, mas finalmente chegou o dia da virada. Finalmente então chegou o dia que Deus disse: basta, agora é a minha vez. Até aqui foi José sozinho, aparentemente, até aqui foi só José, mas a partir daqui eu vou entrar em cena, eu vou entrar em campo, a partir daqui eu tomo conta de toda a situação, a partir daqui vou mostrar que existe um Deus com um rapaz chamado José. Amém. E queridos, parte desse plano acontece no momento em que os dois rapazes têm um sonho. Aliás, quem eram eles, segundo a Bíblia? Um deles era o copeiro oficial, o copeiro-chefe de Faraó. Faraó tinha então ali os seus copeiros, que serviam então as taças ao faraó e os convidados, mas havia um que era o chefe, um que era maior de todos, e este era inclusive o que estava preso com José naquele cárcere, e o outro era o padeiro-chefe então de Faraó, e os dois tiveram um sonho. Segundo José, o sonho era quase a mesma coisa, porém o resultado final é que seria diferente. E o Zé disse: olha, o copeiro, você, seguinte, o sonho é assim, os dois em 3 dias vão ser libertos por Faraó. O Faraó vai chamá-los e vai então libertá-los da prisão. A diferença vem a partir daí. Por quê? Você, ô copeiro, você vai voltar à sua antiga função com o Faraó, vai voltar a servir as taças de vinho ao Faraó. Agora, você, copeiro, te prepara, porque a tua casa vai cair, meu irmão. Em 3 dias, Faraó vai libertá-lo, vai julgá-lo, e você vai ser condenado à forca no Egito. Dito e feito. 3 dias depois, o copeiro,
poderiam ser chamados por Faraó. O copeiro é então instituição do cargo, e o padeiro, por sua vez, é então enforcado, exatamente como havia dito José. Não falhou em nada. Mas lembra que antes que o copeiro saísse da prisão, José lhe fez um pedido. Qual foi o pedido, irmão? Qual foi o pedido? Negão, se você puder lá com o homem lá, o Faraó, se você puder falar de mim, se você puder dizer alguma coisa sobre a minha pessoa, fazer uma boa menção em relação a minha pessoa, rapaz, eu lhe agradeço e muito. Sabe por quê? Porque eu não sou desta terra, eu não sou egípcio, eu não deveria estar aqui, mas eu fui cruelmente e injustamente vendido para minha própria família, os meus irmãos, e por isso então vim parar nessa terra como escravo. Mas olha, eu trabalhei com Potifar, eu era homem honesto, um rapaz correto, trabalhador, dedicado. Inclusive, eu cheguei a ser o mordomo-chefe de Potifar. Mas por infelicidade, uma justiça que me fizeram, estou aqui, sem nada ter feito, vim parar nesta prisão. Se você puder, lembre-se de mim, fale de mim ao Faraó. Disse o copeiro para José: José, fica tranquilo, amigão. Zé, fica tranquilo que no dia que eu pôr os pés fora desse lugar, a primeira pessoa que eu me lembrar vai ser você. Então, José, se prepara, já te arruma tuas malas aí, porque daqui a alguns dias você também vai sair da prisão. O problema é que diz a Bíblia que depois daquele dia, mais 2 anos se passaram e José continuou preso. Por qual razão? Porque o copeiro havia se esquecido de José. Algum dia alguém esqueceu você? Algum dia alguém também fez promessas e não cumpriu? Algum dia você também foi posto de lado, em segundo plano, tornou-se obsoleto? Algum dia você ajudou alguém e o que você recebeu em troca foi apenas o esquecimento, o vazio, o nada, ou então, como diz por aí, o vácuo? Foi o que José recebeu também. Ajudou o homem, disse a ele: rapaz, olha, coisa boa pra ti aí, camarada. Olha, se prepara, negócio bom pra você. Aquele ali não, ele tá lascado, não vai morrer, entende? Mas você não, você, rapaz, acabei de ver que Deus mostrou, você vai ser liberto, homem. Mas por favor, se você puder dar uma mãozinha lá com o Faraó, falar de mim, rapaz, olha, eu agradeço muito se você fizer isso. E o rapaz disse: ô Zé, fica tranquilo, cara, fica em paz, eu vou sim lembrar de você. Ô Zé, faz o seguinte, me dá o teu WhatsApp aí, tá bom? Que vou falar com o Faraó lá, vou avisar você depois pro WhatsApp, tá bom? Que é o seguinte, eu lhe garanto, você vai sair daqui também. E José, empolgado, feliz da vida, porque achando que de fato ele ia ser liberto, então José espera ansiosamente dia e noite. Só que o problema é que os dias e noite duram 2 anos no total. Amigos, não sabemos quanto tempo José estava já no Egito. Uma coisa é certa, quando José ele chegou ao Egito, ele tinha 17 anos de idade. Segundo a Bíblia, quando José ele foi então promovido para o Faraó, José tinha 30 anos de idade. Nesse tempo, um período ele ficou com Potifar em sua casa, não sabemos quanto tempo, e um outro tempo esteve ele preso também lá na masmorra do Egito. Sendo que desse período, 2 anos então, foi o tempo em que ele foi esquecido pelo copeiro de Faraó. Então o detalhe é, por 13 anos esteve José no Egito, desde quando ele chegou até o dia que foi promovido. Uma parte desse tempo com Potifar em sua casa, uma outra parte do tempo preso no Egito, e ali também é esquecido pelo copeiro-chefe de Faraó. Então veja, nesses 13 anos, muita coisa aconteceu a José. Nesses 13 anos, muita história aconteceu. Nesses 13 anos, José pensou muita coisa. Talvez, como José ainda era lá o mordomo de Potifar, talvez José pensasse que o sonho que ele teve naquela ocasião com seu pai, lá em Canaã, aquele sonho talvez estivesse cumprido agora, quando ele era o mordomo. Por quê? Quando José foi o mordomo, realmente ele era também uma autoridade, certo? Ele mandava em tudo.
José era o cara, ele mandava e desmandava nas empresas de Potifar. Então José era sim um líder, uma autoridade. Mas curiosamente, no sonho, diz o seguinte: José, não são apenas pessoas, mas a tua própria família vai se curvar perante você. O sol, a lua, as estrelas, ou seja, os seus pais e os seus irmãos vão se curvar perante você. E curiosamente, José nunca viu nos seus 13 anos de vida ali no Egito, de passagem pelo Egito, José não viu em um momento sequer alguma ocasião, alguma situação em que ele estivesse próximo de realizar este sonho de Deus em sua vida. Porque quando ele pensou que o dia chegou, promovido, mordomo-chefe, quando José achou que desta vez ia para frente, veio a injustiça que ele sofreu com o Potifar, veio a vida, ele deu uma rasteira, ele pegou uma peça e José foi preso lá no cárcere do Egito. Ou seja, quando José achou que o negócio ia para frente, na verdade as coisas retrocederam ainda mais, pioraram ainda mais. É incrível, não é? Como em nossa vida tem muitas vezes, parece que vai, parece que dessa vez vai dar certo. Pastor, dessa vez vai, em nome de Jesus. Estou sentindo isso, pressentindo isso. Olha, pastor, vai dar tudo certo. Aliás, já deu certo. Está tudo certo. Pastor, está 99% encaminhado, certo. Mas o problema é aquele 1% que falta. Porque é aquele 1% que estraga tudo sempre. E é incrível. Gente, não tinha o que dar errado com José. Não tinha o que dar errado, porque José era abençoado. Deus estava com José. E quando Deus está com alguém, não há o que dar errado. Aliás, não tem o que dar errado. Mas o problema é que quando José achou que daquela vez ia, não foi. Ele foi preso, injustiçado, abandonado, esquecido, sozinho na prisão agora, pensando: e aí, Senhor? Eu não entendi nada, cara. Não entendi nada. O Senhor me dá há 13 anos atrás um sonho dizendo que eu ia ser alguém importante, que até o meu pai está perante mim. Mas eu estou aqui me curvando perante todos. Ao invés de eu ser o patrão, eu sou o escravo. Aliás, pior do que isso, eu sou o prisioneiro, o encarcerado. E detalhe, Senhor, pior ainda, sem ter feito nada. Sabe, quando nós falhamos, quando nós pecamos, é fácil aceitar algumas consequências. Por quê? Você sabe, eu fiz errado. Você se consola porque você sabe que fez errado, ou então fez por merecer aquilo. Mas o problema é quando algo acontece sem que você não tenha feito absolutamente nada. A pior coisa é sofrer por mal que você não fez. Detalhe, é sofrer por justamente ter procurado ser fiel a Deus. Isto é terrível, isto é ruim. José perdeu porque José tentou acertar, tentou fazer a vontade de Deus. E ouça uma coisa legal: não pense você que na vida, sempre que você for fazer a vontade de Deus, tudo vai dar certo para você. Desculpa de dizer isso, mas tem que ser realista, porque Jesus nunca prometeu que as coisas seriam fáceis. Ele nunca prometeu a você que você nunca teria problemas com a sexta-feira à noite da universidade. Ele nunca prometeu a você que você jamais ia ter dificuldade com o emprego aos sábados. Ele nunca prometeu a você que não haveria doenças em sua família. Ele nunca prometeu a você que não teriam problemas em seu relacionamento familiar. A esposa, o esposo, os pais ou os filhos, enfim. Ele nunca prometeu vida fácil, vida ganha, numa boa. Jesus nunca prometeu que tudo ia ser às mil maravilhas. Mas Jesus disse: ao passar pelas águas, eu serei contigo. Mas pelo fogo, eu serei
contigo. E dizia Davi também: ainda que eu ande por onde? Pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. Por qual razão? Porque tu, o Senhor, o bom pastor, tu estás comigo. Davi sabia: aonde eu estiver, em paz verdejantes, ou então no vale da morte, não importa. O que importa é que no pasto ou no vale, Deus está comigo. Na água ou no fogo, não importa. Deus está. Deus sempre está comigo. E como diz a Bíblia, o Senhor era com José no poço, com Potifar, na prisão. Não importava, o Senhor sempre esteve com José. Amigão, neste mundo tereis aflições, mas ainda bem que o texto continua, não é? Ainda bem que o texto não para por aqui, porque Jesus que disse que nós teríamos aflições, Ele também disse: mas fiquem tranquilos, tenham um bom ânimo. Sabe por quê? Porque eu venci o mundo. Mais uma vez, tá bom? Você fala igual crente agora, igual os vivos fazem, tá? Então, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas filhão, não se preocupe, eu venci o mundo. Volta para José. 2 anos depois, em que o copeiro prometeu que lembrasse dele e não se lembrou. 2 anos se passaram. José tem 30 anos de idade. José faz uma análise de sua vida toda, até aquele momento, faz um retrospecto da sua vida. Desde o dia em que ele saiu da casa de seu pai, forçado, vendido como escravo, até agora o momento em que ele está ali preso. Altos e baixos. A montanha-russa da sua vida, altos e baixos, emoções à flor da pele. Quando achou que isso estava subindo, de repente veio descida e José despenca. Quando parecia que ia acertar, a vida vinha e falhava com ele. Talvez José agora nos seus 30 anos, já preso há algum tempo, José pense que não há mais o que ser feito. José não tem mais o que fazer. Mas eu gosto, quando Ellen White, no Livro dos Profetas, ela diz o seguinte, que mesmo na prisão, José percebeu que a sua única alternativa era entregar seus caminhos ao Senhor. E foi exatamente o que som. Acho que é para acabar o sermão já, né? Continuando. José então percebe que na verdade só havia uma saída, uma alternativa para a sua vida. Sabe qual era? Entregar seus caminhos ao Senhor. Amigão, deixa eu dizer uma coisa. Quando tudo falhar para você, quando pessoas falharem com você, quando a vida falhar com você, quando o mundo decepcionar você, quando sentir-se sozinho, abandonado, quando parecer que não há mais saída, que não há mais solução, lembre-se de uma coisa: ainda há um caminho. Ainda há uma solução, ainda há uma esperança, ainda resta uma chance. Lembre-se de uma coisa: Deus ainda está com você, Deus ainda luta por você. Você terminou, você desistiu, você parou, você chegou ao seu limite, mas Deus não. Deus não tem limite. Deus não sabe o que é ponto final. Aliás, para o homem é o ponto final, para Deus é apenas um novo parágrafo de uma nova história. Para o homem é o fim, para Deus é uma página a ser virada. Para o homem é um ponto, para Deus é apenas uma vírgula. A história continua, não para por aqui, ela tem um segmento, ela tem uma continuação. Ouça uma coisa: a virada vai chegar. Aliás, disse Davi: o choro dura uma noite, uma longa noite, uma terrível, tenebrosa, escura noite, mas a alegria, a vitória, a salvação, a bênção vem pela manhã. O mundo esqueceu você? Não se preocupe, Deus não esqueceu. Deus ainda está ao seu lado. E vai chegar o dia da vitória, vai chegar o dia da virada, vai chegar o dia em que Deus dirá: agora é a minha vez. E por isso então o convite é: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, porque aquilo que você não pode fazer, isso com certeza no tempo certo, na hora certa, Deus o fará. Amém.
José esperou em Deus, não tinha o que ele fazer, não tinha o que ele tentar. Aliás, quando tudo falha, quando a tentativa humana falha, chega ao seu fim, é nessa hora que Deus adora entrar em cena. Sabe por quê? Porque assim Ele prova o quanto Ele é poderoso em nossa vida. Assim Deus prova que não é pela força do homem, não é por vontade do homem, mas é porque Ele quer, é o poder dEle, é a vontade dEle, é o querer dEle, são os sonhos dEle. Então não é o homem, é sempre Deus. O que o homem não faz, é nessa hora que Deus diz: chega, agora é comigo, eu vou fazer e eu vou mostrar que Deus é Deus em sua vida. Amém. Gênesis 41. A virada chegou. José acorda um dia. É mais um dia comum na prisão, mas no palácio do rei, do outro lado da prisão, no palácio de Faraó, Deus começa a agir. Faraó teve um sonho, diz o livro de Gênesis capítulo 41. Faraó teve um sonho. Sabe o que houve? Faraó não entendeu nada. Faraó convocou todos os seus sábios que haviam em seu palácio, em seu país, no Egito. Faraó convocou os magos também. Faraó convocou a todos e disse: escuta, tive um sonho. O sonho foi esse, mas não entendi absolutamente nada. Olha só o sonho louco do rei. Estava aí no Nilo, e de repente então surgem 7 vacas fortes, graúdas, bonitas, robustas. Estão ali passeando, lindas, maravilhosas. O faraó se encanta, mas de repente no mesmo Nilo aparecem 7 vacas secas, magras, feias, e elas então devoram as 7 vacas fortes, as 7 vacas cheias. Na sequência, um outro sonho: 7 espigas boas, cheias também, bonitas. E depois disso ele vê 7 espigas mirradas, sem nada praticamente. Mas as mirradas devoram as que estavam cheias. E o faraó entra em pânico. Que troço é esse, gente? Que negócio é esse? Mas que visão, mas que sonho maluco é esse? Alguém pode interpretar? Ninguém interpreta. E sabe por que ninguém interpreta? Deixa eu te dizer uma coisa: os mistérios o homem não pode revelar, porque segundo Isaías só existe um que é capaz de revelar os mistérios ao homem. Quem é esse? É Deus. Deus é quem revela. Diz Daniel, é Ele quem revela o que há de acontecer. É Ele quem comanda a história. Ele é quem rege o universo. É Ele quem põe as estações. É Ele quem comanda o verão, o outono, o inverno, a primavera. É Deus quem comanda. É Deus quem orienta tudo. É Deus quem coloca os reis e também tira os reis. Nada acontece se não for mediante o querer dele e o poder dele. E quem revela o mistério é Deus. E o homem não revela, mas Deus revela. E Deus escolheu um instrumento para revelar ao faraó o que haveria de ser com o seu país, com o seu Egito. Sabe o que aconteceu? O copeiro-chefe, lembra dele? 2 anos atrás, na prisão com José. Lembra aquele rapaz que foi solto numa boa e prometeu falar do amigão José? Ele aparece na história. 2 anos depois, o copeiro diz: opa, peraí, eu já vi essa história antes em algum lugar. Aliás, eu vivenciei essa história. Seguinte, quando eu era apenas um prisioneiro lá, aqui no Egito, lá no seu cárcere, eu me lembro que numa noite eu também tive um sonho meio doido, rei. Mas tinha um hebreu lá, o nome dele era rapaz, como é que é o nome daquele rapazinho mesmo? Aquele rapazinho chamava ele de Zé. Ah, lembrei, era o José. O José, lembrei dele, meu amigo Zé. Esse rapaz era formidável. Rei do
céu, esse Zé, ele contou o meu sonho, do plano chefe também, e tudo aconteceu exatamente igualzinho, cara, o que ele havia dito. Eu tenho certeza, o Zé vai também interpretar os teus sonhos. A virada chegou. José não sabia, mas o dia da virada finalmente havia chegado. Amigos, quando eu penso nesse ponto da história, me arrepio da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, e assim vai e vem. Porque, gente do céu, esse detalhe da história é formidável, é incrível. De repente, chega um dos carcereiros que ali estão e diz: ei, José, vem comigo. E o Zé diz: para onde, criatura? José, o rei, o faraó, quer te conhecer. E de repente, 13 anos depois, o filho de Jacó começa agora a se relembrar de toda a sua trajetória, toda a sua história até aquele dia. O filho de Jacó se lembra de tudo que ele passou, e finalmente vê o momento em que a virada havia chegado. José está perante o faraó do Egito. José está diante do governador do Egito, o homem mais poderoso que havia sobre a terra. Nem Michel Temer podia com ele. Ninguém, nem Obama, nem ninguém podia com aquele homem. Aquele era o faraó. Aquele era a maior autoridade que havia. E José está diante do faraó. E o faraó olha para José de alto a baixo e de baixo a alto e lhe pergunta: você pode me contar qual foi o meu sonho? O seu significado? O que José diz? Eu não. Eu não posso nada, porque eu sou único por você. Eu não posso, mas existe alguém lá em cima que pode. José, mesmo na posição em que ele se encontrava, de poder esbanjar naquela hora: rei, fica tranquilo, aqui é Zé, camarada. Sabe quem sou eu? Sabe quem é o Zelão aqui? Rapaz, olha, eu sou o cara. Fui mudando do Potifar, contei o sonho do padeiro e do copeiro. Rapaz, continua, fala aí agora, confia em mim. Mas não, o que o Zé diz é: eu não, Deus pode. Amigo, não é você. Amigo, não é a sua força. Não é a sua inteligência, não. Não é a sua criatividade. Não são os seus dons. Não são os seus talentos. Não é o seu querer. Não são os seus sonhos. São os sonhos de Deus. É o poder de Deus. Sabedoria dele. Querer dele. Vontade dele. Não é o homem. Não é José. Não é o Ednei. Não é você. É Deus. Sempre Deus e somente Deus. Amém. E o faraó diz: então, por favor, peça ao seu Deus para me contar qual foi o meu sonho. E José diz: ei, quer saber a história? Quer saber o que vai acontecer? Deixa eu te dizer uma coisa: haverão 7 anos de fartura sobre a sua terra. Economia vai estar estável. O nosso PIB vai aumentar ano a ano de uma maneira incrível. Rei, tudo que nós plantarmos vai vingar, vai dar certo. Rei, multinacionais migrarão para o Egito. Rei, as bolsas vão subir. Rei, nós seremos uma potência econômica no mundo. Ei, serão 7 anos de prosperidade. Serão 7 anos de muitas vitórias. Ei, serão 7 anos em que não haverá pobreza no Egito. Mas ei, deixa eu te dar um aviso. Te prepara, porque depois de 7 anos de fartura, ei, se prepara, vai haver impeachment no Brasil. Ei, se prepara, vai estourar a Lava Jato.
Ei, te cuida, o dólar vai subir, e muito. Ei, as bolsas vão cair. Ei, a Petrobras, ei, o senhor imagina a sujeira que vai aparecer, brother. Vai todo mundo rodar. Ei, te prepara, vai haver golpe. Ei, te prepara, a crise vai bater, a plantação vai morrer, os animais vão morrer, as empresas vão falir. Aí o feijão vai subir, isso mesmo, irmão. O feijão vai subir consideravelmente. Ei, a economia vai se quebrar todinha, vai haver desemprego, será o menor PIB da história do Egito, um retrocesso tremendo, recessão total. Ei, se prepara, o negócio vai ser feio, porque o Nilo vai secar, vai haver fome em todo o Egito, e até as terras fronteiriças ao Egito vão também sentir a fome que vai acometer a esta terra. Eu posso te dar um conselho, se me permite? Escolha dentre os seus administradores aqui do Egito, entre os seus CEOs que há aqui em suas empresas, escolha o mais capacitado. Escolha o mais inteligente, o mais visionário, o mais estrategista, o mais sábio dentre eles. Escolha um e coloque-o sob esta responsabilidade: administrar o Egito na riqueza, para que haja ao menos sustento quando vier a pobreza. Gente do céu, em meia hora José deu uma consultoria da hora para o faraó. Foi um show de administração de empresas, sabe? Foi um espetáculo aquilo lá. E o faraó ficou assim de boca aberta e disse: rapaz do céu, onde estudou, bicho? Ele disse: na Oeste. E então o faraó disse: mas homem, aonde que eu vou achar outro igual a esse? Aliás, aonde eu vou encontrar um homem assim? Não tem! Olha isso aqui! Olha aquilo ali! Não dá! Eu nunca conheci ninguém na minha vida que fosse igual a você. De hoje em diante, você não é mais o hebreu andarilho em minha terra. De hoje em diante, você não é mais o escravo da minha terra. De hoje em diante, você não é mais o prisioneiro da minha terra. De hoje em diante, você não é mais um escravo injustiçado. A partir de hoje, a partir de agora, você não é mais José. A partir de hoje, você é Zafenat Paneia. A partir de hoje, você é, sob um consenso geral, votação direta, sem ter segundo turno nenhum, sem ter eleições, na verdade. A partir de hoje, você, José, ou melhor, você, Zafenat, você é o novo primeiro-ministro da terra do Egito. Você não fala amém, criatura? Amém. Eu vou repetir, peraí. A partir de hoje, você não é mais José. Você não é mais escravo, você não é mais prisioneiro, você não é mais derrotado, não é mais fracassado. A partir de hoje, você é agora diferente. Você é o novo governador de toda a terra do Egito. Amém. Deus honrou com sua palavra. Deus cumpriu sua promessa. Deus não falha, Deus não erra, Deus não perde uma. O que Deus disse, prometeu, sonhou, isso Deus um dia vai cumprir. E agindo Deus, ninguém pode impedi-lo também. Naquele dia José se lembra de toda a sua história, a sua carreira, a sua jornada até aquele
naquele dia, o quanto ele sofreu, o quanto ele apanhou, o quanto foi injustiçado, esquecido, abandonado, mas chegou o dia da virada, o dia da vitória chegou. Chegou o dia em que Deus iria honrá-lo, e ele foi honrado por Faraó. Chegou o dia em que Deus mostrou que ele é Deus. Chegou o dia em que valeu a pena ter dito: toma o meu coração, porque eu vivo só para ti. Amigo, a tua hora vai chegar. A tua hora vai chegar também. A tua história não terminou ainda, não chegou ao fim ainda. Deus ainda está contigo. Deus não sumiu, Deus não está longe, Deus não foi embora, Deus está perto ainda. Deus vai te honrar, Deus vai cumprir, Deus fará o impossível, Deus ainda vai cumprir tudo o que um dia Ele sonhou para a sua vida. Mas a história não parou por ali, e a história continua. Sabe por quê? Porque o sonho de Gênesis 37 ainda não havia se cumprido. Mas haveria um momento em que perfeitamente o sonho iria se cumprir. Quer saber como? Amanhã nós continuamos. Esse mesmo horário, esse mesmo local. Eu espero você aqui. Mas antes de terminarmos e nos despedirmos, deixe-me fazer um apelo hoje ao seu coração. Será que a vida falhou com você? Será que a vida deu rasteiras em você? Será que o mundo foi cruel com você? Será que as pessoas injustiçaram você? Será que os seus sonhos até aqui, todos eles deram errado? Será que os seus planos, todos eles se frustraram? Será que até aqui a sua história foi escrita apenas com lágrimas, escrita com fracassos e frustrações? Será que até aqui você está confuso ainda porque não sabe o que Deus quer com você? Não entendeu ainda? Está orando já há algum tempo, buscando respostas, buscando uma explicação. Senhor, o porquê disso? O que o Senhor pretende com isso? O que o Senhor quer com isso? Qual é o seu plano? Me diga. E Deus não te disse nada ainda. Deus está em silêncio. Deus não fala, Deus não revela, Deus não mostra, Deus não explica. Deus está quieto e não faz nada. E você está preso a esta vida, preso na dúvida, preso a uma ansiedade, preso à dor, preso à tribulação, ao sofrimento, e não sabe mais aonde encontrar saída. Aliás, se convenceu de que não há mais saídas. Amigo querido, em nome de Jesus, chegou o dia da tua virada. Nada é permanente, nada é para sempre, nada dura uma vida toda. Hoje pode ser uma noite escura lá na sua família, lá no seu trabalho, lá em seus estudos, em seu relacionamento, em sua vida particular, em seu coração. Mas Deus fará raiar um novo dia. Um novo sol vai aparecer pela manhã. Um novo dia, uma nova chance, uma nova oportunidade, uma nova esperança, uma nova história vai ser escrita por Deus. A página vai ser virada. O ponto final, fica tranquilo, não é o fim da história, é apenas para Deus o começo de um novo parágrafo. Deus não terminou a história, Deus só virou a página, Deus só mudou o capítulo, mas Deus não terminou a história ainda, porque a história só acaba quando Deus disser que acabou. E a sua história não terminou. A sua história só termina no céu, quando nós usufruirmos de todas as lutas que tivemos, agora as bênçãos que de Deus receberemos. Será que essa noite alguém precisa, nesse momento, se entregar para Jesus? Vou subir uma música agora, e nessa música o Espírito Santo vai falar com você agora. Ele vai até o seu banco, vai se sentar do seu lado, vai olhar nos seus olhos, vai falar diretamente ao seu coração.
O Espírito Santo nessa hora vai se mover no meio desta igreja, e Ele vai agora visitar você, vai falar diretamente com você. Ele vai impressionar você agora, Ele vai incomodar você nesse momento, porque se tiver alguma coisa que hoje precisa ser resolvida por Ele, o momento é agora. E se hoje há uma história a ser reescrita, o começo dela é a partir de agora. Se hoje há uma página a ser virada, Deus fará isso agora, mas Deus não fará nada sem a sua permissão. Se estou falando alguém essa noite disposto a recomeçar, a se reerguer, a sair da masmorra que se encontra, a sair do cárcere, a sair do fundo do poço, a pôr de lado as suas tristezas, as suas mágoas, as suas dúvidas. Se há alguém hoje disposto a dizer: Senhor, eu vou contigo, ainda que tudo dê errado, mas eu vou contigo, eu vou te seguir, eu vou ser fiel. Se hoje há alguém disposto a recomeçar, a receber essa virada em sua vida, se hoje há alguém disposto a experimentar a vitória que só Deus oferece, enquanto ouve essa música, deixe o Espírito Santo nessa hora colocar você de pé, como um sinal de que você aceita. Você está pronto e dirá: Jesus, eu estou aqui, não porque meu amigo lá não se levantou, mas eu estou em pé porque hoje eu decido mudar a minha história, permitir que o Senhor mude a minha história. Hoje eu decido ser José, hoje eu decido ser diferente. Hoje não vai ser amanhã, não vai ser depois, daqui 5 minutos, vai ser agora. Agora eu aceito, agora eu recebo. É agora que a história muda, é agora que eu vou ser feliz, é agora que eu vou ser vencedor, é agora que eu vou para Jesus e não volto atrás. Será que nessa noite há alguém disposto, nesse momento, a se levantar e dizer: Jesus, eu estou aqui? Quem nessa noite é o primeiro a fazer esse ato de entrega a Jesus? Amém. Onde estão aqueles que querem hoje dizer: eu sou José? Aonde estão aqueles que querem hoje dizer: Jesus, eu não vou mais falhar, Jesus, eu não vou mais errar, Jesus, hoje a minha história vai ser outra, porque eu entrego tudo nas tuas mãos. Ouça essa música e deixe o Espírito Santo agora falar com você. Sentimentos vêm e vão, entre livros e palavras, procuro por sabedoria, mas parece que na busca eu me perco por tentar, e percebo que sozinha não há como encontrar o teu lugar. Hoje eu quebro meu silêncio
Obrigado, Senhor, porque a história não chegou ao fim. José é a prova. A história apenas continua. É uma página a ser virada, mas não é o final ainda. O Senhor é o autor de nossa história e o Senhor escreverá o final feliz de cada um de nós. Hoje queremos ouvi-lo. Hoje queremos abrir mão de nossos conceitos, dos laços que nos prendem a esta vida, abrir mão do pecado que de ti nos separa, abrir mão de tudo aquilo que possa eventualmente impedir as tuas bênçãos em nossa vida. Hoje queremos ser José. Nos ajude. Leve-nos em segurança para os nossos lares. Abençoe-nos nesta hora. Nos traga amanhã de volta para mais um encontro. Em nome de Jesus oramos. Amém. Apenas um recadinho da organização do programa. Nós temos um lanche aqui na saída, então quando você sair, pode dirigir-se aqui ao pátio, onde é o lanche para você. Deus abençoe, uma ótima noite e até amanhã.